Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estatística Computacional. Sou a professora Rosane Falati e hoje vamos reforçar alguns conceitos e mostrar alguns exemplos da estatística descritiva. Como vocês devem ter percebido do material de apoio da disciplina, a área de estatística descritiva busca caracterizar o comportamento de um conjunto de valores ou observações por meio do cálculo da média aritmética, da mediana, moda, desvio padrão e variância. Ou seja, a estatística descritiva busca representar um determinado conjunto de valores por meio de medidas de tendência central e de variação desta tendência. As principais medidas de tendência central são a média aritmética, a mediana e a moda. E as principais medidas de dispersão são o desvio padrão e a variância. A média aritmética simples é a medida que considera todos os valores das observações de um conjunto e tem a mesma importância o peso. Portanto, somam-se os valores de cada observação e o resultado desta soma é dividido pelo número de observações. A mediana é obtida a partir da organização dos dados, do menor valor para o maior ou do maior valor para o menor, e da localização do elemento central se o número de elementos for ímpar. Se o número de elementos for par, faça a média aritmética dos elementos centrais. A moda é o valor que mais ocorre no conjunto. Um conjunto pode não ter moda, ter uma moda unimodal, duas bimodal e etc. As medidas de dispersão ajudam a entender a dispersão dos dados em torno do valor central. Bom, a melhor maneira de fixar os conceitos é com exemplos. Vamos lá? Vamos começar com este exemplo da ESPM de 2015. O gráfico mostra a distribuição das notas obtidas por uma turma de 40 alunos, numa prova de matemática. O que se pede nesse problema é a média aritmética das notas da turma. Eu coloquei a equação para calcular a média aritmética. Vejam que, para calcular a média, precisamos do número de observações, no caso 40, e o valor de cada observação. Como que são colocadas as observações na equação da média? Há duas maneiras. Colocar valor um a um e depois somar, ou agrupar os valores via multiplicação e somar os valores agrupados. Neste caso, usei o agrupamento. A soma resultou em 246, dividido por 40, que é o número de observações. E então, o resultado da média resultou em 6,15. O segundo exemplo apresenta a seguinte situação. As notas de um candidato em 7 provas de um concurso, que são 8,3, 6,6, 10, 7,2, 7,2, 9 e 8,4. E o problema pede a nota média, a nota mediana e a nota da moda. Vamos lá resolver? Vou copiar aqui as observações, notas do candidato. 8,3, 6,6, 10, 7,2, 7,2, 9 e 8,4. O que o problema pede para nós? A média. A média, já vou colocar aqui a equação, é dada por x médio, é igual a 1 sobre n, onde n é o número de observações, somatório de i igual a 1 até o número de observações de todas as amostras. Bem, primeira coisa então para resolver esse problema é identificar o valor de n. n é o número de observações. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, o valor de n, que é o número de observações, é igual a 7. Vamos resolver então o cálculo da média. Vamos traduzir a equação. O valor médio é igual a 1 sobre 7, que é o número de observações, somatório de todas as amostras do exemplo. 8,3, 6,6,
10, 7, 2, 7, 2, 9 e 8 e 4. Esse valor vai resultar para nós em 56,7 divididos por 7, que dá 8,1. Isto aqui, então, para nós, vamos reforçar, é a média, um dos itens pedidos no problema. O próximo item pedido no problema é a mediana. Para o cálculo da mediana, nós precisamos de dois itens, ou duas etapas de cálculo. Primeiro, a gente chama de ordenação. E a segunda etapa é a escolha, a seleção do valor que separa o conjunto que tenha dois subconjuntos de igual valor. Então, seria a escolha do valor. Ora, vamos ordenar. Dá para ordenar de ordem crescente ou decrescente. Eu vou ordenar por ordem crescente. Então, colocando a ordenação crescente, vai ser como? O menor valor, 6 e 6. Depois, 2, 7, 2. Depois, 8 e 3. Em seguida, 8 e 4. 9 e 10. Então, primeira coisa, a gente ordenou em ordem crescente. A segunda etapa é a escolha do valor mediano. Como a gente vai fazer isto? A escolha do valor é dada pela equação n mais 1 sobre 2. Na verdade, ele vai indicar para nós qual o elemento da sequência que a gente ordenou, ok? A gente tem n igual a 7, ou seja, 8 sobre 2, o quarto elemento ordenado. Então, o quarto elemento ordenado nessa sequência de ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 4, ou seja, aqui está o nosso valor de mediana. Então, o quarto elemento. Então, vou colocar aqui do lado. Mediana é igual a 8,3. O último item do problema é a moda. A moda, como a gente viu lá na teoria, é dado pela seguinte ideia. É o elemento que mais acontece na sequência ou nos dados apresentados no problema. Nesse problema, a gente tem um único valor que tem maior frequência ou que se repete, que é o 7 e 2. Então, o terceiro item é a moda, ou seja, é o valor que mais repete. E nesse caso, tanto faz a ordem, vamos pegar direto aqui do problema. Quando a gente olha os valores aqui, o valor que mais repete é 7 e 2. Ou, se vocês preferirem aqui, já que já está ordenado, então é mais certeza de a gente localizar o valor, a gente também confirma que a moda, então, é 7 e 2. Então, resumindo o problema, dado, então, essa sequência de notas do candidato, a média resultou em 8 e 1, mediana 8 e 3 e a moda 7 e 2. Em classe com 12 alunos de um curso de francês, os alunos indicaram o número de outras línguas que tinham alguma familiaridade, além de português e francês. O resultado foi o seguinte: 3 declararam não ter outro idioma, 5 declararam ter mais um
outro idioma, 2 com 2 e 1 com 4 idiomas. O problema pede as medidas de resumo de posição e dispersão, quanto ao número de idiomas que o aluno declara-se familiar. Antes de resolver o exercício, a primeira coisa que preciso destacar é a equação de variância. Por quê? Quando temos todas as informações de todas as observações, como é o caso desse problema, as equações para variância e desvio padrão mudam um pouco. Ao invés do n menos 1, agora temos aqui no denominador n. Isto posto, vamos à solução. O exemplo 3, de novo, vou copiar as observações. Nesse caso, lembrem que o que significa essas observações? O quanto de idiomas aquela população, aquela classe de alunos tem a mais que o português e o francês. Então, vejam aqui as observações. A gente tem, assim, 4 sujeitos. Na turma dizem que não tem outro idioma adicional que o português e o francês. 6 dizem que tem, 2 dizem que tem 2 idiomas a mais e um sujeito dessa turma diz que tem 4 idiomas a mais. O que o problema pede para nós aqui? As medidas de resumo de média e de desvio padrão. Vamos lá então para as medidas de resumo de média ou de valor central. Vamos de novo para a média. Como no exemplo anterior, para calcular a média, é 1 sobre n somatório de igual a 1 a n das observações. N, número de observações. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 observações. Então, a gente tem 13 observações. Contei errado, corte. Vou ter que começar de novo. Tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... eu contei errado. Vou começar tudo de novo. Isso porque eu contei errado, porque os números estão aqui. Três, 2... Quando quiser. Ok. Vamos então resolver o problema. Vou colocar aqui o número, as observações desse problema. O que são essas observações? Então, recordando, são o número de idiomas adicionais que os alunos daquela turma possuem além do português e do francês. Então, olha só, tem 4 sujeitos que não têm outro idioma além do português e o francês, outros 6 que tem um idioma além do português e francês. Depois tem 2 que tem 2 idiomas e um último que tem 4 idiomas além do português e francês. Para o cálculo da média, então, como nós vamos resolver? A média é dada pela equação x médio é igual a 1 sobre n, somatório de igual a 1 a n de xi. Horas. Desculpem aqui, na verdade são 5 sujeitos e não 6. Tá? Então vamos lá. N é o número de observações. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem que n, que é o número de observações, é 12. Vamos substituir aqui na equação da média. 1 sobre 12 é igual à soma de todos os valores que tem ali. 0 mais 5 mais 4 mais 4. Então, a média vai dar 13 sobre 12, que é igual a 1,08. A segunda medida resumo central
é a mediana. Vamos recordar, para fazer a mediana, preciso trabalhar com 2 passos: ordenação e escolha do elemento que separa o conjunto em 2 subconjuntos de igual tamanho. Esse problema em especial, ele já tem os dados ordenados. Então, o que a gente precisa fazer é o segundo passo, que é a escolha do elemento, que a gente utiliza essa equação auxiliar para a escolha desse elemento. N, como a gente já falou, é 12. 12 mais 1 divididos por 2. 13 divididos por 2, 6,5. Horas, deu um número quebrado. Quando a gente tem, então, um número par de observações, a gente já colocou para vocês que eu vou escolher, então, o sexto e o sétimo elemento, e com os valores do sexto e sétimo elemento, fazemos a média simples. Sexto elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétimo elemento também dá 1. Então, o sexto elemento é 1, o sétimo elemento é 1. Então, o valor da mediana é a média dos 2 elementos central, que nesse caso vai resultar em 1. Última medida de valor central é a moda. Moda, reforçando o conceito, é o valor mais frequente no espaço ou na população. Ora, vamos observar aqui. Qual que é o valor mais frequente? 1. Então, a moda é 1. O próximo passo, agora, é calcular os valores e o resumo de variação, que vai ser, então, o desvio padrão e a variância. Então, vamos lá. Para calcular a medida da variância, usamos a seguinte equação. S² é igual a 1 sobre N, somatório de igual a 1 a N, xi menos x médio ao quadrado. Notem aqui na variância que, como nós conhecemos toda a população, é 1 sobre N, não 1 sobre N menos 1, que tradicionalmente a gente via nos problemas anteriores. Bem, vamos então colocar o problema nessa equação. Vejam que eu já deixei resumido os 3 valores obtidos anteriormente, porque a gente vai precisar do valor médio para resolver o valor da variância. Então, vamos lá. S² 1 sobre N. N é o número de amostras ou observações, que é 12. Somatório não, já vamos abrir o parênteses e colocar as somas aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Xi, 0, menos x médio ao quadrado. Então, vamos lá. 0 menos x médio, que é a média, 1,08 ao quadrado. Isto eu vou ter que fazer para cada termo. Eu tenho 4 zeros. Desculpem, aqui.
ficar mais fácil, para ficar mais simplificado aqui no quadro, o que eu vou fazer? Vejam, eu tenho 4 zeros. Então, como eu tenho 4 zeros, em vez de repetir esse termo várias vezes, eu já vou simplificar ele aqui. E vou colocar vezes 4, para ficar mais fácil a equação. Agora, vejam só, eu tenho 5 uns, então 5 vezes x valor, 1, menos a média. Tenho 2, então 2 vezes 2 menos 1,08. E eu tenho 4, então mais uma vez 4 menos 1,08 ao quadrado. Isso aqui, vou colocar os valores intermediários para vocês depois poderem acompanhar a conta, refazer a conta sozinhos. Ficou 4 vezes 1,1736 mais 5 vezes 0,0694 mais 2 vezes 0,8, 40, mais uma vez 8,507. E isto, então, vai resultar em 14,917 sobre 12, que é 1,243. Então, a variância nesse problema deu 1,243. E o último item de medida de dispersão, medida resumo de dispersão, é o desvio padrão. O desvio padrão, uma das maneiras de calcular, S, é a raiz quadrada do que a gente acabou de calcular, que é a variância. Então, é a raiz quadrada de 1,243, que é igual a 1,115. Ok, então veja, a gente já fez todas as medidas resumos que nós aprendemos. Média, 1,08, mediana e moda, 1, a variância de 1,243 e o desvio padrão de 1,115. Como que a gente interpreta esses valores? Vejam só, em média, a turma tem pelo menos um idioma a mais do que o português ou francês, porque o valor deu maior que 1. Ainda, a moda da turma, ou seja, está em moda, digamos assim, que a grande parte da turma tenha realmente um idioma a mais, além do português e do francês. Fora desse conjunto, então, de média, o que a gente tem? O quanto que varia? O pessoal que está fora da regra, como que a gente vai enxergar eles? Da seguinte maneira, olhando o desvio padrão, como falei para vocês, é o valor normalizado. Ora, o desvio padrão, ele diz assim, que tem mais ou menos um idioma a mais do valor central. O que isso significa? Então, em média, o pessoal tem um idioma a mais e, ao redor, tem ou um idioma a menos ou um idioma a mais. O 4 é a exceção, é o que fica muito fora da regra e por isso ele acaba não sendo contabilizado na medida resumo. Lembrando que a ideia da medida resumo é tentar representar, resumidamente, esse conjunto de dados em valores menores de informação. No caso, média, mediana e moda, variância e desvio padrão. Agora, vamos a um exemplo que foi cobrado no Enem. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português, conhecimentos gerais, média, mediana e desvio padrão dos dois candidatos. O candidato com pontuação mais regular, portanto, bem mais classificado, é o que se deseja neste problema. Ora,
Esse problema pede a interpretação das medidas de tendência central. Podemos observar que os dois candidatos passaram com a mesma média, 15. Entretanto, como os dois tiveram a mesma média, a classificação depende da regularidade do candidato quanto às notas. A mediana é uma tentativa de separar dois subconjuntos de um conjunto geral, ou seja, não vai evidenciar os valores de menor frequência. Mais ainda, não traz informações de regularidade. A medida da estatística descritiva que melhor representa a regularidade é o desvio padrão. Quanto menor o valor do desvio padrão, menores as variações de valores observadas nas avaliações. Portanto, o candidato mais bem classificado num concurso é aquele que tem menor desvio padrão, ou marco. Separei, como último exemplo desta videoaula, um problema do Enem 2014. Ele explora os conceitos de média e moda. Vamos ler. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja notaram que as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor e de número que iremos determinar. Hoje, reforçamos alguns conceitos da estatística descritiva e fizemos alguns exemplos do uso das equações de algumas das medidas e de interpretação de resultados, uma vez que foram fornecidas as medidas de tendência e de dispersão. Vimos também que a equação para variância e dispersão depende da disponibilidade dos dados. Se tivermos todos os dados, o resultado da soma dos quadrados da variância será dividido pelo número de observações. No próximo encontro, vamos tratar probabilidade e modelos probabilísticos, ou seja, vamos reforçar como determinar a possibilidade de ocorrência de algum evento aleatório e o quão certo podemos afirmar que o valor determinado é verdadeiro. Até lá, bons estudos! E entre em contato quando precisarem.